E aí, nação rubro-negra? Pessoal, daqui a pouco tem Flamengo, daqui a pouco tem jogo do Mengão e eu tô trazendo aqui a possível escalação do Flamengo pro jogo de hoje. E você, tá animado pro jogo de hoje do Mengão? Mengão joga daqui a pouco contra o Bragantino. Jogo importantíssimo, pois o Flamengo pode assumir a vice-liderança e ficar ali coladinho com o Botafogo. E para esse jogo muito importante, o Flamengo conta com Pedro, hoje na escalação ali, titular, né? Centroavante de ofício. Gabigol tá de fora, então Pedro, por ter jogado pouco, né, nos amistosos da seleção, Pedro hoje é titular. E você vai ver agora o time completinho do Flamengo pro jogo de hoje. Separei aqui agora um trecho do programa Donos da Bola e uma análise da Raíssa Simplício para o jogo de hoje. Vamos que vamos. Pessoal, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tá beleza? Vídeo todos os dias. Hoje, depois do jogo, vou estar trazendo também para vocês as notícias que vai sair do Flamengo depois desse grande jogo que o Flamengo vai fazer hoje, tá beleza? Tamo junto e vamos pro vídeo. Cavalo, dos nossos talentos aqui, fora de campo. Bota o Campinho no Flamengo na tela aí. Essa foi quase. Olha aí. A surpresa, tem surpresa? Não tem. Matheus Cunha no gol. Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira. É, por causa do... Thiago Maia, porque o beijinho tá cansado. Vitor Hugo, Arrascaeta, Gerson, Everton Cebolinha e Pedro. Lembrando que o beijinho não vai jogar, porque jogou lá 2 partidas inteiras. Tem jogador que é olho de cururu, quer jogar. Sim. Mas o menino deve estar cansado. Porque marcar os caras de Senegal com aquela força física. Tá aí o Felipe Luiz. É na lateral? Boa pergunta. Boa pergunta. Ótima pergunta. Por que improvisar o Léo Pereira nesse momento ali? Porque os caras gostam tanto de inventar. Entendeu? Eu acho não, né? Pelo que a gente vê, isso já aconteceu algumas outras vezes. Essa é uma disposição tática do Flamengo quando não tem a bola. É que ele já utiliza 3 zagueiros, saída de E 3. a saída de 3, aí o Wesley o Cebolinha vai fazer avança, a ala. o Gerson vai para pro meio. Pô, mas aí, Flávio, vamos gerar uma reflexão aqui de mais uma vez. Pô, cara, o Felipe é um jogador de alto nível, cara. E o Felipe também pode fazer. Inteligentíssimo para fazer essa função. Ele pode fazer o zagueiro pelo lado esquerdo, como o Léo Pereira sim, vai fazer. Sim. E assim, uma das principais forças do Flamengo é esse lado esquerdo, com apoio ali, cara. Sim. Sabe? Com o Léo Pereira, aí a gente vai cair na mesma discussão. Do Figueiredo da lateral direito, do Cano defendendo, do Guga invertido, que é até um pouco diferente. Mas ele perde essa força pelo lado esquerdo. E a outra pergunta... Mas libera o Cebolinha também. Em relação ao Everton Ribeiro, né? Sim. Porque ele O que vocês mudariam aí? Eu botaria o Everton Ribeiro. No Cebolinha, talvez. No Cebolinha. E aí trocaria o lado. O Gerson Como o Gerson esquerda. vem fazendo aquele lado, Isso. anteriormente ele vinha fazendo aquele Eu lado. tenho a sensação que o São Paulo não é o maior fã do Everton Ribeiro. Mas eu não sei se é por causa de negociação, aí a gente fica aqui na especulação, né? Mas o Everton já falou que não quer sair. Não, estou falando porque se ele não completar o 7º jogo, ele pode vir a fazer... Brasil ainda, né? Aí ele pode fazer a transferência. Então, Verdade, a gente tem que pensar em todos os aspectos. E Agora, assim, tem uma outra alternativa para esse time, o Arrascaeta, é como se o Gerson fosse jogar no meio com o Arrascaeta, ficam 4 no meio, Maia, Vitor Hugo, Arrasca e Gerson, e o Cebolinha ao lado do Pedro, com 2 atacantes. Também é algo que pode acontecer. O São Paulo já usou o losango no meio campo do Flamengo. Sei que o povo está sentindo falta. Vidal, Varela e Pulgar também foram convocados. O pessoal, cadê o Pulgar? Calma. O Pulgar, eu acredito que o banquinho. Pulgar seja titular. Acredito que ele seja titular na vaga do Vitor Hugo. Aí seria Pulgar, Maia e Arrascaeta, algo que já vem acontecendo, naturalmente. Sim. Mas vamos esperar para ver também. Lembrando que o Gabigol não tem condições de jogo e eu acho que o Gabigol tendo condições, ele é o titular aqui na pontinha. Sim. hoje é o titular. E o São Paulo também acha isso? Sim, sem dúvida. Mas não é um jogo... Porque o Nabi Chedi, ele não é um estádio que o Flamengo está acostumado a jogar. Obviamente, a última vez que eu joguei lá foi em 2013, com a ABC, há muito tempo atrás. Mas ele é ele é apertadinho, ele dá uma sensação, o gramado. É porque tem muito tempo realmente que eu não... Sim, mas é isso mesmo. A iluminação não é aquela... Frio. Frio. E você sabe que Bragança Paulista é a terra da linguiça. Ixi, É mesmo? tem que tomar cuidado aí, né? Não sei por quê. Deve fabricar muita linguiça, né? Ah, sim. Eu nunca estive Faz lá. sentido, né?
Eu já tive lá. É grande mesmo? O quê? Ah, O estádio é linguiça. pequeno. Lá, o negócio é bom? Mas eu quero falar sobre outra coisa. Deixa a linguiça de Bragança pra lá. Eu não tô ouvindo nada. João tá no volume 200 aqui. Olha aqui. Bota a Esses treta caras aí são do jogo muito do Santos aí resenha, pra mim, mané. por favor. O Flamengo terá que jogar nesse estádio. Final de semana. Final de semana. Não tem a menor condição. Porque se o Flamengo ainda vai dar uma dividida maior, obviamente, do que ontem, né? Porque lá só é a torcida única quando são clássico. dois. Com o Flamengo, vai ter torcida do Flamengo. Se o Flamengo maceta o Santos depois de ontem, os caras vão querer invadir. E aí faz como? A diretoria do Flamengo, qual foi o nome? A gente tem aqui, João, o texto? Diogo Lemos. Bota na tela aí. O Bernardo German me mandou ontem à noite, nosso parceiro, que trabalha também, é o Diogo Lemos. Ele fala em nome do Flamengo, eu liguei hoje Sim. para perguntar lá, ele é conselheiro, e ele está falando exatamente isso, que o Flamengo espera as medidas cabíveis dos órgãos competentes para que seja garantida a segurança dos atletas, Atício, é o mínimo. É o mínimo. Mas, sem dúvida nenhuma, a federação, a CBF em si, já está se pronunciando em relação a isso, já está pensando se vai tirar o jogo da Vila ou não. Se for na Vila, vai ser sem torcida. E assim, GV, a gente tem que só trazer alguns fatos para refrescar a memória do torcedor. Ano passado, contra o mesmo Corinthians, um torcedor do Santos invadiu o gramado da Vila Belmiro e agrediu o Cássio. Lembro. Sim, exatamente. Anteontem, a delegação do Corinthians chegou em Santos, teve que voltar para São Paulo porque não tinha segurança para descer pro hotel. Teve que dormir em São Paulo e chegou na Vila na hora do Que jogo. loucura. E depois acontece isso. Então não pode ter torcida no final de Absurdo. semana, Não troca o pode ter estádio. torcida, não pode. Bigode, até amanhã, Tamo tamo junto, junto, abraço, Atício, tamo até amanhã. junto. Valeu. Amanhã a gente traz... Raíza, a preparação do Flamengo, né, ao longo dessa semana, a gente percebeu desses dias alguns jogadores importantes sem treinar, né? Queria que você trouxesse pra gente o que é que você tem de informação sobre a situação do Gabriel Barbosa, questão do Matheus França também, né, que são jogadores que são desfalques, né? Como é que você viu essa preparação? Como é que você vê esse Flamengo retornando? Tem a questão dos jogadores da seleção também, né, Raíza? Até para o torcedor, o pessoal que está assistindo a gente aí, os amigos. Quem tem possibilidade de repente jogar hoje, ô Raíza, pelo que você tem acompanhado? Pois é, então, o Flamengo tem alguns desfalques para esse jogo, né? O Gabi e o Matheus França são desfalques, eles estão no momento de transição. É uma notícia ruim, porque o Flamengo teve aí essa parada para a data FIFA, mas alguns jogadores importantes do time do São Paulo não estiveram à disposição para treinar, como no caso do Gabigol, como no caso do Eric Pulgar, que estava na seleção, o Ayrton Lucas, o próprio Pedro. Então, foram desfalques importantes durante as atividades dessa data FIFA, né? E a comissão técnica vai avaliar, vai fazer um teste hoje nos jogadores para saber qual deles vão poder jogar dos selecionáveis, dos que estavam com a seleção, e quem vai começar no banco de reservas ou vai ficar de fora do jogo. Por exemplo, o Ayrton Lucas, ele jogou bastante tempo nos 2 amistosos da seleção brasileira, então é difícil que ele seja titular hoje, levando em consideração que ele também tem nas costas muitas partidas ao longo desse ano, né? Se eles avaliarem que há um desgaste grande no Ayrton Lucas, muito provavelmente ele fica no banco de reservas ou até corre o risco de ficar fora do banco de reservas. E tem que ver como é que está a situação do Pedro também. O Pedro jogou bem menos do que o Ayrton Lucas. Pode ser que fique à disposição para jogar mais tempo, né? Tem a questão do Eric Pulgar, que também jogou bastante, do Arturo Vidal. Então, isso hoje a comissão técnica vai avaliar a questão do desgaste desses jogadores para ver quem vai conseguir jogar alguma coisa e quem não vai conseguir. Gabigol e Matheus França, fora, só devem voltar na partida contra o Santos mesmo. E aí, Léo, a gente imagina que o Flamengo hoje, sem o Gabriel Barbosa, sem possivelmente, como a Raíza trouxe aí a minutagem, né? A gente tem até imagens aí, a gente tem o vídeo aí, ó, agradecer a produção, com a chegada do time em Bragança Paulista. Isso aí é a chegada, né? Isso, chegada em Bragança Paulista. Então, Léo, fala um pouquinho aí sobre essas possibilidades. Sem o Ayrton Lucas, pela minutagem, eu acho que o Flamengo não deve forçar a barra com o jogador, até para evitar lesão. E tem como a Raíza trouxe aí, o Eric Pulgar teve também muitos minutos. Como é que você está vendo, Léo, essa possibilidade? O Flamengo
tem algumas alternativas, mas ao mesmo tempo tem muitos desfalques, né? O próprio Matheus França, que é uma opção utilizada pelo São Paulo, ele tá fora, né? Como é que você tá vendo essa escalação? Muita gente falando, por exemplo, Léo Pereira. Joga o Léo Pereira na esquerda ou joga o Felipe Luiz, né? Como é que você tá vendo aí, ô Léo? Dentro do provável time, até peguei no GE hoje, né? O GE às vezes acerta nessas prováveis escalações, enfim. Tem o Léo Pereira, né? E aí é fácil de você destrinchar, né? O Léo fecha como um terceiro homem, um terceiro zagueiro ali de função, o Léo, Davi e o Bruno, e na hora de fechar no 4-4-2, o Léo fecha como lateral e fechando a linha de cima no corredor, à frente do Léo, o Everton Cebolinha. E dentro dessa estrutura, né, da ausência Gerson do na próprio direita. Gabi, é o Pedro, caso não tenha o Pedro, em cima do Dá que a bom, Raíssa não. falou, né? Uma coisa é o jogador viajar e se sentir bem, outra coisa é chegar no dia e falar, pô, não tô legal. E aí, dentro do que o próprio Custódio falou, está 100%, vai a campo, não está, dentro do que o próprio São Paulo vem seguindo, ele vem colocando os melhores. Então, pode ter essa indefinição. Caso não venha o Pedro, eu iria de André, deixando o próprio Bruno Henrique para o segundo tempo, pegando uma defesa um pouco mais cansada, porque acredito que o Bruno Henrique está nesse processo de evolução. Mas acredito que vai o Pedro. Dentro dessas ausências, né? Cebolinha, e aí tem uma indefinição que pode mexer muito no sistema de jogo do Flamengo, né, professor? E o Everton Ribeiro, ele está em dúvida ali entre Pulgar e o próprio Vitor Hugo. Se nós tivermos o Everton Ribeiro, acredito que o Gerson será um segundo volante, ao lado do Pulgar, ao lado do Thiago Maia ou do Vitor Hugo, de quem quer que seja. Cebolinha aberto pelo lado esquerdo, Arrascaeta um pouco mais centralizado, o Everton Ribeiro jogando de dentro para fora do lado esquerdo com o Pedro à frente sendo esse homem. Então, assim, tem algumas mudanças, mas defensivamente, com o Léo, ele fecha numa linha de 4. Fecha como lateral, com o Cebolinha à frente, e do outro lado, o Gerson ou o próprio Everton Ribeiro à frente dessas duas linhas de 4, o Arrascaeta e o Pedro. Não muda tanto, né? Lógico que a gente pode ter um impacto, né? Um pouco técnico, mas é uma equipe muito qualificada, aquilo que eu sempre falo com o professor Marcelo Buarque, independente de chegar reforços ou não, professor, é um Flamengo que tem um material humano muito bom. Então, eu espero que esse trabalho durante esses dias tenha realmente sido de correção, de compactação entre os setores e, principalmente, subir individualmente a alguns jogadores de produção. Dentro disso, essas ausências serão sentidas, mas o Flamengo tem totais condições de chegar hoje contra o Bragantino e fazer um grande jogo. Taticamente, eu acho que muda muito a entrada do Everton Ribeiro na equipe. Do contrário, é um Gerson que pode jogar do lado direito e principalmente se associar muito bem com o próprio Wesley, professor. Custódio, a gente vê essa provável escalação aí. Então tá aí, nação. Essas foram as últimas notícias do Flamengo, que joga daqui a pouco contra o Bragantino. Pessoal, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixa aquele like para você continuar acompanhando as notícias aqui do Mengão. Lembrando que depois do jogo tem mais vídeos aqui no canal. Se inscreve para você acompanhar e ficar ligado, tá beleza? Tamo junto, saudações rubro-negras, valeu!